Bom dia, Thaís e Helena. Seja bem-vinda ao Resenha Litoral. Bom dia a todos. Bom dia, Tancredo. Bom dia, minha amiga Pamilis. Tá bom. É bom a gente recebê-lo no dia de hoje, né? A gente também vai passar a cumprimentar agora, né, a Pamilis, que é vereadora em Braço do Norte, pré-candidata a deputada federal do Partido Novo também. E tem mais uma outra pessoinha que está acompanhando ela e já está quase que no prazo, ela que está grávida, né? A gente tem observado, né, pela força de vontade, né, da mulher, ela como pré-candidata, a Pamilis, ela estava comentando comigo aqui rapidamente, e depois a gente vai estar conversando sobre isso. Ela é oriunda do PL, né, o partido onde ela foi eleita vereadora na cidade de Braço Norte. A gente vai estar conversando, né, e trocando ideias. Bom dia, Pamilis, seja bem-vinda, né? Muito bom dia, Tancredo, bom dia a toda a audiência. Já desejo antecipadamente um excelente sábado para todos. Bom dia, minha amiga Thaís, pré-candidata a deputada estadual. E sim, estou aqui em dose dupla, né? Eu e o meu neném na correria, representando as mulheres, representando essa força feminina que vem cada vez mais forte no momento de união entre PL e Novo para fazer a diferença, principalmente aqui na nossa região. E a gente estava aqui porque o Gabriel, que é esposo da Pamilis, está aqui conosco também. Ele está de parabéns, né? Veterinário também de formação, está aqui conosco, nos acompanhando no programa, e é importante tê-lo aqui. Seja bem-vindo, Gabriel, né? A gente sabe da importância, às vezes, do político, da esposa na política e da esposa do esposo participando da política. Isso é muito importante. Falar um pouquinho com a Pamilis, que a Pamilis que tem um trabalho político, né? Foi candidata a vereadora, eleita em Braço Norte, mas em seguida já assume a Câmara de Vereadores, é presidente da Câmara, dentro do partido. Estou falando dentro do PL, né? Dentro do partido ela era presidente também da PL Mulher, e seguida agora por essa movimentação política que está sendo feita no Estado, na unificação partidária, o Novo, que é o candidato vice do atual governador, Jorginho Melo, também teve que fazer uma estruturação no Estado. E aí foi resgatado vários nomes, trabalhado vários nomes, transferido de partido alguns outros nomes para fortalecer uma nominata, né? E no qual a Pamilis é uma das pessoas que ficou nesse mapa, né? Até porque tem uma cota. Nós temos 16 cadeiras de deputado federal no estado de Santa Catarina, mais uma, que tem direito a 17. Então são 17 candidaturas de deputado federal. E deputado estadual nós temos 40, mais um, 41 também, pré-candidata estadual. No caso da Pamilis aqui, geograficamente, por ser mulher, por ter um trabalho também político bem forte na cidade de Braço do Norte, e contempla aqui Amuré, o sul do estado, ela foi resgatada, guindada, né, para fazer parte do Novo. E nos fala um pouquinho dessa transferência, Pamilis. Você lá da eleita vereadora, presidente da Câmara, em buscar esse espaço agora dentro do Novo e que possa estar logrando êxito, né, na sua eleição. Existe uma necessidade muito grande aqui na nossa região, não falo nem da macro-região, mas da micro-região, né, se nós formos falar de Amesc, Amurel, e, enfim, mas principalmente da Amurel, de ter uma representatividade na Câmara de Deputados Federal. Nós não elegemos mais aqui na Amurel deputados federais que realmente tenham um trabalho prestado e que tenham bandeiras e que defendam aquilo que a nossa região precisa. Então, dentro dessa construção política, né, dessa reconstrução política da direita, que é o Novo com o PL, foi necessário se pensar nisso, né, de a gente fazer a base para ter uma eleição vitoriosa, uma eleição de expansão da direita aqui na Amurel. Então, eu tenho certeza que esse momento em que o PL cede nomes para o Novo é um momento de reconstrução da direita, onde a gente pode realmente construir uma política de dentro para fora. Eu estava num momento cômodo da minha vida política, digamos assim, porque vim de uma campanha eleitoral um pouco desacreditada, me elegi bem, né, e logo assumi a presidência da Câmara. Dentro da presidência da Câmara consegui fazer, modéstia à parte, um trabalho exemplar, trazendo jovens, trazendo mulheres para participação na política, filiando muitas mulheres, crescendo o PL,
E agora, né, estava seguindo o meu mandato, conseguindo entregar muito recurso, muito trabalho prestado, então poderia seguir dessa maneira. Mas nem sempre o que é cômodo é o que deve ser feito, né? Então, dentro do que a gente se propõe a fazer, que é realmente reestruturar a política, trazer jovens, mulheres para participação ativa, foi necessário fazer mais essa renúncia, né? E vir para o novo, realmente com os propósitos do novo, fazer uma reestruturação também do meu mandato, para que a gente possa sair vitorioso e grandioso dessa eleição, que é o que a gente busca. Então, estou muito satisfeita com essa migração, porque eu sei que ela fortalece ambos os lados. Bom, aqui o Caio Zatá, que é o presidente do Novo em Santa Catarina, e com o Adriano Silva, que é o possível, né, ex-prefeito de Joinville e pré-candidato a vice-governador na chapa do Jorginho. Chegasse a ter contato com ele, estivesse reunida, como é que foi a tua transferência, né, do PL, porque a janela era só aberta para estadual e federal, vereador não era aberto, mas tinha que ter acordo partidário para essa migração sul, né? A minha transferência do PL para o Novo foi uma transferência costurada de cima para baixo. Eu nunca pedi para sair do PL, tenho carinho pelo PL, mas tenho muito carinho também pela forma como o Novo faz política, né? Essa forma de estruturar a política do Novo sempre foi muito bem quista por mim. E aí, dentro dessa estruturação de PL e Novo, e nessa coligação Jorginho e Adriano, que para mim é uma coligação de sucesso, foi conversado sobre meu nome e eu já recebi o convite, né? Vindo do governador Jorginho Melo, do pré-candidato a vice-governador Adriano, também a deputada Ana Campanholo, que são 3 lideranças que estão encabeçando esse movimento aqui em Santa Catarina. E nós analisamos, né, se isso era ideal para Braço do Norte, ideal para a nossa região, ideal para toda a estruturação política que a gente está traçando um plano a curto, médio e longo prazo, e verificamos que sim. Então, a minha ficha de filiação ela foi abonada pelo Adriano Silva, pelo governador Jorginho Melo, em reunião. Nós temos essa foto, temos esse registro, foi tudo muito bem construído, tudo muito bem pensado para que tivesse a migração mais tranquila possível. E é o que está acontecendo. Bom, me responda a pergunta. A sua formação é em? Eu sou advogada de formação há 10 anos. Há 10 anos? Isso. Tu exercia a tua profissão? Tem escritório em Braço do Norte? Eu exerço, sou advogada de família, né, e criminal há 10 anos. Tenho um escritório bem no centro de Braço do Norte. Desde sempre. Me formei, abri meu escritório, trabalho, atuo até hoje, né. Nessa sua movimentação profissional tem a movimentação política, né? E você, assumindo, claro, a presidência da casa, isso te dá uma musculatura maior, né, de representatividade dentro do município, né? Nesse primeiro ano ali que tu foi presidente, tu destaca ou de algum projeto que tu fez ou trabalho que tu fez dentro da Câmara que possa dar uma consolidação no seu nome? Bom, eu tenho certeza que esse último ano como presidente da Câmara de Vereadores lá de Braço do Norte foi uma faculdade, 5 anos em um, porque eu tinha uma meta e essa meta foi cumprida, que era desengavetar todos os projetos engavetados da Câmara e colocá-los para funcionar. Então, nós instituímos a Procuradoria Especial da Mulher, instituímos a Escola do Legislativo, fizemos a maior campanha dos vereadores mirins já feita na região, né? Foram mais de 3.000 votos na campanha para vereadores mirins. O vereador mirim hoje está rodando. Nós fizemos diversos eventos com participação da comunidade, com participação das forças policiais. Então foi um ano bem marcante para mim, um ano marcante para a Câmara de Vereadores, que realmente nós conseguimos fazer aquilo que nós nos propusemos. Não ser aquilo que todas as câmaras de vereadores têm o chato apelido, né? Puxadinho da prefeitura. Então a Câmara teve protagonismo no ano passado. Eu saí muito fortalecida no quesito administração, porque nós entramos na política para aprender também a administrar o nosso mandato, aprender a fazer política, e já ter entrado como presidente da Câmara me trouxe muito corpo, para agora entender realmente as necessidades do município e de toda a região, né? O que a gente pode fazer realmente para modificar a vida das pessoas através do nosso mandato. Bom, você dentro do PL tinha uma representação política, era presidente da mulher do PL. E você pega o Novo tinha alguma estrutura em Braço Norte, ou você vai montar, vai alinhar, porque uma candidatura ela tem que ter, pelo menos na sua casa, uma base bem estruturada, né? Formação de diretório, enfim. Sim. Isso já está concluso? Você está trabalhando? Como é que é essa sua migração de uma sigla para outra, né? Se já existia, se o pessoal que está lá te aceitou bem, como é que está esse procedimento?
Desde o momento em que eu assinei a ficha com o Novo, um dos meus principais objetivos é formar a base do Novo lá em Braço do Norte. Lá não tinha diretório. Nós temos um presidente do Novo, né? Isso já existia, mas o presidente trabalhando um pouco de forma isolada. Então, além da pré-campanha, a principal função, né, da minha ida é estruturar o Novo, assim como eu ajudei a estruturar o PL. Né? Trazer mulheres para participar, trazer uma presidência para o Novo, Mulheres pelo Novo, trazer um vice-presidente para auxiliar, trazer apoiadores, enfim, crescer o Novo, formar essa base, porque nós precisamos, além de fazer uma boa votação, além de estar nas urnas, é realmente estruturar um plano, como eu disse, a médio e longo prazo. Então nós já estamos trabalhando nisso. Na semana que vem nós vamos divulgar a nova diretoria do Novo em Braço do Norte, divulgar a presidência do Mulheres pelo Novo em Braço do Norte também, para sair realmente estruturados para a campanha. Bom, logo depois a gente vai estar agora conversando com a Thaís aqui, né, botando ela na roda de conversa, e depois a gente vai estar conversando, né, com a Pamela também sobre, né, a sua visão em relação à representatividade aqui da nossa região e também as propostas, né, claro, ainda está na fase de pré-candidatura, mas os pré-candidatos também têm as suas ideias, suas bandeiras que vão ser efetivadas logo depois, né, das convenções partidárias, aí oficializado o nome, aí cada um vai montar a sua plataforma, né, de trabalho, mas a gente vai estar conversando, né, com a Pamela, né, nessa direção. Agora é com a Thaís, né? A Thaís Helena, ela que é pré-candidata a deputada estadual, como eu apresentei aqui no início, pelo Novo, ela também, a Thaís tem... Né, é suplente vereadora pelo PL, foi candidata aqui em Tubarão, né, pelo PL, e também migrou do PL para o Novo. Quer dizer, o Novo é novo aqui na região da Murel e com mulheres, né, isso é importante. Né? E essa também, Thaís, essa movimentação que foi feita, também foi feita em nível estadual, a exemplo da Pamela? Então, não foi no nível da PAM, mas foi municipal. Né? Quando eu estava no PL, já logo em seguida, né, que passou as eleições, já recebi vários convites do pessoal do Novo para poder fazer parte do time Novo. Só que aqui em Tubarão, querendo ou não, é novo, né? É novo. Então eu fiquei meio assim. Daí várias pessoas que me conhecem, Thaís, vem conhecer o Novo, vem conhecer, porque o Novo é o teu perfil, enfim. Passou as eleições, ajudei, não me elegi, mas fiquei como vereadora suplente, muito feliz, porque eu também estava grávida de 9 meses, e tu lembra, Tancredo? Lembro. Nós se conhecemos no Banco do Brasil, lembro, nós conversamos bastante. Então, a eleição foi dia 6 de outubro, e eu ganhei bebê dia 9 de outubro. Eu estava pedindo voto aí, quase parindo no meio da estrada. Mas quem gosta de política, né, Pan, é assim mesmo, né? Então, foi minha primeira eleição, fiquei surpresa, né? Como eu sou formada na saúde, né, eu sempre foco no bem-estar dos profissionais da saúde, que eu sou técnica de enfermagem há 15 anos, não atuo mais. A minha graduação hoje em dia é gestão de recursos humanos, e fora as 5 pós-graduação que eu tenho. Sou empreendedora, o Partido Novo tem muito perfil de empreendedorismo, que eu adoro muito, em relação ao perfil empreendedorismo feminino, que eu dou várias palestras, eu dou cursos, né, fomentando o empreendedorismo feminino. O Novo, eu conversei com o Cris, né? E depois, logo em seguida, conversei com a Pan, liguei várias vezes para ela, que eu estava um pouco insegura, cheguei até a chorar, mas a Pan, não, Thaís, é assim mesmo, vamos lá, não sei o que, né? Resolvemos, né, Pan? Enfim, tô gostando bastante o pessoal do Novo, aqui de Tubarão, a dona Edla, o Cauê, né? Estão dando respaldo, o Cris, a Pan de Braço do Norte, estão me dando todo o respaldo que eu preciso, porque, querendo ou não, para mim, é um partido novo e são pessoas novas que eu não conheço todo mundo. Então, agora dia 28, já fermentei ali o grupo, pra gente se conhecer, pra gente começar a conversar mais, pra gente entender melhor. Bom, nessa questão daqui já é diferente de Braço do Norte, que já tinha um partido, inclusive já com umas pré-candidaturas aqui, o Cauê também era candidato a federal, mas dentro de um alinhamento geográfico e de posicionamento do partido. E eles têm muito esse entendimento, né? Porque a candidatura não nasce pela vontade, nasce também pela escolha do partido, né? Exatamente. Mas ele também é uma pessoa bem sensata, foi candidato a vereador aqui em Tubarão, fez uma boa votação, foi o mais votado do Novo. Sim. O partido não alcançou a legenda, poderia estar na Câmara de Vereadores, né? Mas ele fez uma ótima votação, se falha melhor, foi em torno de 800 votos, 800 e poucos votos. E
ele tem um futuro, né? Porque essa renovação está acontecendo, né? O jovem está assumindo o protagonismo da política, não só aqui na nossa cidade, na nossa região, mas também no estado e no Brasil. E as pessoas estão acompanhando, as pessoas querem sinceridade, as pessoas querem empenho, né, da classe política. Isso é muito importante, né? E nesse desenho, tu já pegou aqui um partido estruturado, tu já começou a fazer as reuniões com o pessoal, ou no Novo, aqui na região da Murel, no sul do estado, já tem contato, já chegasse a fazer agenda? Como é que está esse teu alinhamento, né, dentro do partido, né? Então, vamos lá. A nossa primeira reunião aqui em Tubarão vai ser... Puxa um pouquinho mais. Isso. Melhorou? É isso aí. Mais perto aí que é bem importante. Perto. Vamos lá. Melhorou? Isso. Então, a nossa primeira reunião aqui em Tubarão vai acontecer agora dia 28, semana que vem, onde vamos conhecer o pessoal do Partido Novo, né? E o pessoal de Florianópolis eu já conheci. Inclusive, eu fiquei uma manhã lá com o Cris, com a presidente do Novo e com o nosso deputado, o deputado estadual, que me recebeu muito bem. Conversamos, trocamos ideias. Isso, né? Esse primeiro contato seu aí já deu alinhamento, né? E a gente também entende e sabe. E essa tua transição do PL para o Novo, tu trouxe algumas lideranças junto contigo, tu formou um time, já tem um time formado, como é que tá? Sim, eu trouxe algumas pessoas comigo, sim. Sim, porque assim, como a Pam falou, né, a política a gente sempre aprende, né? E a gente é uma construção, né? Então, assim, o PL não é o primeiro partido que eu era filiado, eu fui filiado em outro partido, da qual não me deu respaldo nenhum, né? Eu sempre gostei de política, desde os meus 16 anos eu voto, apoiei muitas pessoas dentro da política, mas eu sempre tive essa vontade de ser política, mas nunca tive a abertura. Né? Então, assim, eu trouxe algumas pessoas, sim, que estão do meu lado, estão me apoiando. Ah, bom. A gente vê aqui a empolgação, né, de vocês, e a Pamela às vezes concorda ali, olha e tal, porque sabe que já é um diferencial a mulher dentro da política, e ela como candidata já é outro diferencial, né? E, Pamela, e essa movimentação, né, que acaba a gente contagiando, que a Thaís aí que está colocando para nós, também dentro do partido lá em Braço Norte, tu trouxe algumas lideranças contigo, tu renovou também outros nomes que queriam participar, tu tá tendo essa visão, como é que tu está construindo isso dentro da cidade? Naturalmente, quando a gente faz essa migração, nós temos o nosso time que migra conosco, né? Que são as pessoas que estão sempre alinhadas com o nosso propósito, pessoas que nos ajudaram lá na campanha, e que a gente tem sempre essa dívida de gratidão e essa vontade de carregar essas pessoas junto na nossa caminhada. Essas pessoas vêm comigo, outras pessoas que eu sei que têm alinhamento com o Novo, pensamentos muito próximos ao Novo, nós já estamos buscando, já estamos com reunião marcada para essas pessoas virem conhecer o nosso objetivo. Sempre falo a curto, médio e longo prazo, porque nós estamos trabalhando dessa maneira. E vamos fazer um evento de filiação, um evento oficial de lançamento de pré-campanha e filiação. Já tem data marcada, Pamela? Não tem data marcada por uma razão bem justificável, o nascimento do meu bebê. Como pois eu não sei como ele vai nascer... Vamos abrir um parênteses aí. A questão do teu bebê, tá de quantos meses? Eu estou de 9 meses e 1 semana. 9 meses e 1 semana? Então meses. Tá batendo a porta, né? Ele está literalmente nascendo, pode nascer a qualquer momento. Então tem essa questão que a gente tem evitado fazer planos a longo prazo, e esse longo prazo eu falo 2, 3 semanas já acaba sendo longo prazo. Mas acredito que ainda esse mês saia esse evento, né? Queremos fazer um grande evento mesmo para a apresentação do Partido Novo, porque eu percebo que as pessoas ainda têm uma dificuldade de entender o que é o Novo, qual a política o Novo defende, e é um partido extraordinário, que defende pautas extraordinárias, que toda a direita compactua, mas ainda não conhece. Então esse evento vai servir para isso, para apresentar o Novo à nossa região, filiar as pessoas que já conhecem e expandir esse nome, né, lá dentro da nossa cidade, dos municípios vizinhos, para que a gente realmente ganhe corpo. A meta principal é ganhar corpo, sair fortalecido dessa campanha. Estamos conversando aqui, né, com as pré-candidatas, né? Vamos na sequência aqui com a Pamela, que é pré-candidata a deputada federal, ela que foi vereadora e é vereadora atualmente em Braço do Norte e faz aí um grande trabalho.
E a gente tem também, né, na nossa região, a gente quando fala aqui de eleição, fala na região da Murel, no sul do estado, né, para poder estar trazendo, e a gente tem aqui alguns pré-candidatos, né, eu até vou citar aqui rapidinho, até porque os pré-candidatos dentro do próprio Novo, né, candidatura estadual e federal, nós temos aqui de mulheres, vou botar aqui deputado federal para a gente botar aqui, porque a Pâmela está incluída aqui nessa relação também. Vou botar aqui, daqui, a Novo aqui. Nós temos a deputada federal, e vamos citar todas aqui já para não deixar ninguém de fora aqui dos outros partidos. Tem a Giovana de Sá, que é do Republicano, tem a Júlia Zanata do PL, de Criciúma, tem a Paulinha do Podemos, que também está aqui pela região, e tem do Novo a Bia Borba, de Biguaçu, também tem a Pâmelis aqui, que é de Braço do Norte, que é do Novo, tem a Morgana Daniel de Araranguá, também do Novo, tem a Daniela Heineck, que também é de Maravilha, mas ela reina muito aqui nessa questão de votos aqui na região. Tem a Glenda, que é de Palhoça, também pelo Novo, a Jadina Matias, também de Bombinha, do Novo, e Ana Valente, de Lages, e também a Rita, que é de Joaçaba. Tu vê, tudo isso todo esse pessoal aqui é candidato a deputado federal, porque a cota é 30% para a mulher, então se tem 17 candidaturas, está aqui o 30%, né, das pré-candidatas, que dá um total de 7 candidatas a deputadas federais pelo Novo, né, que vocês, como falei, são 16 cadeiras, mais uma 17. E depois a gente vai estar falando sobre estadual, né? Mas para trazer aqui uma informação muito importante, porque a Pâmela está aqui ela com a candidata que é de, deixa eu ver aqui, de Orleans, tem cidadania, vamos ver se tem do Novo aqui, tem Braço do Norte, que é a Pâmela, e tem também de Araranguá, né, que também é candidata a deputada federal pelo Novo, né? Me responde uma pergunta, porque a gente tem né, sempre quando tu inicia um trabalho político, tu começa a defender bandeiras, né? Tu começa a ter, de repente, uma tendência maior. A gente vê uns estão na saúde, outros na educação, mas a gente vê que tu tem assim uma coisa mais no geral, no administrativo, né? Qual é dessa, assim, não precisa citar várias bandeiras, mas tem uma, duas, 3 bandeiras de que tu pretende, como deputada, né, levar isso para a tua pré-candidatura, depois para a candidatura e, se lograr êxito, para defender na Câmara Federal. Essa questão das bandeiras, de ser taxado como a vereadora dos animais, a deputada da saúde, eu tenho um pouco de dificuldade mesmo de lidar com isso. Eu acho que nós temos que fazer política para todos, né? Sei que precisa direcionar a nossa campanha, mas isso para mim não é correto, ser taxada como a vereadora ou a deputada ou a candidata de determinada pauta, porque nós precisamos mesmo ter um mandato abrangente e muito atuante. Então a minha principal bandeira, obviamente, é o fortalecimento do jovem e da mulher na política, mas sem pautas feministas ou pautas que venham dividir essas pessoas, porque a sociedade ela é composta por todos, né? O homem tem uma visão política de maneira mais direta, que nós conversamos aqui, né? Palavras mais diretas e realmente direcionadas àquilo que ele busca, mas a mulher ela tem a sensibilidade de saber o que precisa dentro de casa. Então eu sinto que falta na política essa visão mais sensível da mulher para as necessidades do dia a dia da população. Então nós viemos para essa campanha defender isto, a participação ativa da mulher, não preenchimento de cotas. Nós precisamos de 30% de mulheres na política. Não, nós precisamos de 30% de mulheres que entendam como funciona a sociedade e como a participação dessas mulheres pode realmente melhorar o dia a dia da política brasileira. Então essa é a nossa principal defesa, que jovens e mulheres venham participar ativamente da política, não para preencher cotas, mas sim para fazer a diferença. A gente vê que o seu trabalho também de divulgação nas redes sociais é muito forte, né? Tens um trabalho e tu vai usar mais as redes sociais, já tem equipe formada, como é que está esse teu trabalho? Tu vai
fazer, claro, agora é época de fazer os alinhamentos, para futuramente fazer as costuras, mas qual é a sua abrangência de trabalhar? Onde é que você vai focar mais? O meu foco é a nossa região, porque a Murel ela não tem representatividade na Câmara de Deputados Federal. Não teve na última eleição, não teve na eleição anterior, nós não temos um deputado eleito pela Murel e nós não temos um outro candidato de direita realmente que possa representar a Murel. Então o nosso foco em campanha é a região da Murel. Óbvio que a gente vai abranger um pouco para a ANREC, um pouco para a MESC, mas nós estamos falando em 30 e poucos milhões, quase 40 milhões em emendas que poderiam ficar aqui para fortalecer a nossa região, para tirar planos do papel e que não estarão se nós não conseguirmos eleger alguém que seja da nossa região. Então o foco é esse. Toda a Murel, a gente vai esmiuçar essa região e nessa linha de campanha digital tem uma equipe já montada, nós vamos ampliar essa equipe para dar escopo também para os candidatos estaduais. Para esses candidatos estaduais poderem alcançar mais pessoas, nós saímos fortalecidos mesmo da nossa região, porque nós queremos deixar as emendas, deixar o dinheiro da campanha, aquela contribuição do munícipe daqui da Murel, da ANREC, aonde ele contribuiu, para que esse valor retorne para ele. Então, esse é o nosso foco, abranger cada vez mais a campanha digital, que é uma coisa que eu já faço há muito tempo, mas garantindo que o dinheiro do contribuinte retorne para ele, né, através do nosso mandato. Bom, a gente também sabe da sua agenda, você tem uma agenda em seguida, a gente vai agora para fazer o fechamento com a sua entrevista. E a gente também, além disso, observa um outro ponto positivo, né? Você, 32 anos de idade, né? Uma pessoa nova, né? Advogada, esclarecida, já com, né? Um mandato, né? de vereadora em atividade e com uma votação boa, né? Até porque para fazer 577 votos dentro de uma cidade, né? Tendo aí 2,8%, né? Dos votos, em uma dinâmica de 20, o seu número lá foi o 22, 123, né? Isso. Numa dinâmica de em torno de 25 a 26 mil votos que tem Braço do Norte e votou, na verdade, foram 21 mil pessoas, né? E dessas 20 mil foi o que destinaram votos, os demais foi em branco e votos nulos. Mas é um percentual forte, né? E esse aqui foi graças ao seu trabalho de equipe pelas redes sociais, ou tu fez o trabalho corpo a corpo, né? De visitas na cidade? Como é que você fez aí? Como é que você, né, trabalhou? Qual foi a ferramenta que você usou? E se isso vai repercutir também para a sua candidatura de federal? Eu atribuo essa minha votação, já que a minha campanha para vereadora, ela foi a última do partido a ser confirmada. Eu não seria candidata. Inclusive, eu estava trabalhando para um outro vereador. Fui a última a entrar e ainda assim consegui me eleger. Eu atribuo essa eleição muito ao trabalho de rede social, mas não só em campanha. Eu trabalho com rede social há mais de 8, 10 anos. Desde que abri meu escritório, eu sempre usei a rede social como forma de comunicação. Então, o meu seguidor, ele já via em mim alguém que ele podia confiar, que estava lá diariamente esclarecendo uma dúvida jurídica, se comunicando com o eleitor, esclarecendo uma dúvida política. Então foi uma transição muito natural. Quando eu virei candidata, as pessoas já tinham esse perfil de liderança e de confiança visto em mim. Mas óbvio, né, a rede social ela não é suficiente. Eu tive uma equipe de voluntários, que eu sou eternamente grata a essas pessoas, que fizeram um trabalho corpo a corpo. Nós visitamos todos os bairros. O marco que eu tinha, uma vontade que eu tinha e um marco que eu consegui na minha campanha foi fazer votos em todas as urnas. Em todas as urnas de Braço Norte nós tivemos pelo menos um voto, porque nós visitamos todos os bairros. Então eu espalhei esses votos. E essa linha de campanha, uma soma do virtual com o presencial, vai ser o que eu vou fazer também agora na campanha para federal, porque eu sei que uma coisa completa a outra, né? Nós não podemos ser só um rosto de internet com um discurso bonito. Nós precisamos ser alguém que está lá todos os dias conhecendo a realidade das pessoas e realmente apresentando soluções. Bom, Pâmelis, a gente vai agora para as considerações finais, suas colocações, porque depois a gente vai estar, né, dando continuidade depois do intervalo com a Thaís aqui. E deixamos aí os microfones da Rádio Litoral à disposição para suas considerações finais. Certo.
Bom, mais uma vez eu desejo um excelente sábado para todos, né? Que Deus abençoe o final de semana de vocês. Convido a todos para me conhecer meu trabalho através das minhas redes sociais, no Instagram, pamelis.adv, pamelys.adv. Trabalho prestado de muitos anos, como eu disse, sou advogada há quase 10 anos, mas trabalho no meio jurídico há mais de 10 anos, então é muito tempo de experiência, onde a gente conhece o ambiente legislativo, sabe trabalhar com leis. O resultado disso foi um mandato excelente do ano passado como presidente da Câmara, que a gente vai ampliar, né, para melhorar isto e para trazer benefícios para a nossa região. Então eu tenho certeza que cada um que está ouvindo a rádio hoje, que se for das minhas redes sociais, conhecer meu trabalho de longo prazo, vai se identificar com alguma parte do meu trabalho e a gente vai poder fazer aí um mandato excelente juntos. Ok, conversamos com Pamelis de Barros, ela que é pré-candidata a deputada federal pelo Partido Novo. Nós estamos no Resenha Litoral sempre trazendo as pré-candidaturas nessa fase que nós estamos aí. Estamos aí primeiro os deputados federais e estaduais aqui da nossa região, do sul do estado, eleitos. Agora estamos trazendo aqueles que estão indo pela primeira oportunidade, alguns também já estão para busca da segunda eleição, mas daqueles que não tiveram ainda a oportunidade de estar assumindo a cadeira, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. Temos também agenda, né, com os pré-candidatos ao governo do estado e senadores. A gente também tem, né, já algumas entrevistas e temos a agenda até fechar a convenção partidária, né? Todo sábado a gente traz aqui lideranças da nossa região e do estado de Santa Catarina. Estivemos aqui recentemente, né, numa entrevista muito boa, né, e aqui a gente começa a entender que aqui no caso de quinta-feira teve aqui o Renan Santos conosco, foi durante a semana, foi das 8 às 9 horas da manhã, uma conversa muito boa, ele que é pré-candidato, e aí das últimas pesquisas que tem aí nos 4 cenários ali, ele aparece em terceiro lugar, né, com 4,8%, 4,6%, dependendo do cenário, né? Então, essa eleição é uma eleição em que as pessoas estão apostando nas pessoas novas, né? Muita gente que exerce função eletiva e que às vezes não está correspondendo. Olha, vai ter muita troca, a gente observa e claro, pautada naquela questão de ondas e tal, que a gente tem aqui no estado de Santa Catarina, que pesa muito, mas as pessoas estão começando a olhar mais para o candidato do que para a sigla, né? Eu acredito que essa mudança é fundamental para que a gente possa ter políticos com qualidade. Está conosco também a Morgana Daniel, que ela que é pré-candidata a deputada federal do Partido Novo, é de Araranguá, ela que tem do Missão, aliás do Novo, né? Eu botei aqui o Missão porque eu estava falando do Renan aqui, né? Mas é do Novo, e na ANREC ela tem um trabalho e ela é conhecida, né? Muita gente a conhece porque ela também é jornalista, ela que tem também formação na área de Direito, né? É isso, né? E ela que se comunica, trabalha com, organiza oratória, ela faz, né, um trabalho que as pessoas precisam, e ela deve estar aqui hoje conosco, também fazendo a comunicação dela, né? Porque vender no jornalismo a imagem dos outros é muito fácil. Agora, quando começa a vender a sua própria imagem, começa não tem que tenha dificuldade, mas tem que começar a pensar o que vai falar, porque ela é a fiadora dela mesma, né? Da sua fala, né? E o meu falecido avô dizia o seguinte: a língua é o chicote da bunda, porque se tu não fala o que é para falar corretamente, mais tarde tu é cobrado pelo que falou. Então, Morgana, seja bem-vinda, né? A gente fica feliz e primeiro agradecendo por aceitar o convite, está aqui no dia de hoje conosco. Tancredo, bom dia, é com muita alegria que estou aqui na Rádio Litoral. A estrutura é belíssima, eu parabenizo inicialmente por essa estrutura, estou impressionada positivamente, lhe agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com os tubaronenses e todo o público da região, mas agradeço também a Thaís, minha querida colega de partido, e que intermediou essa oportunidade. Eu sou muito grata por mulheres como você, Thaís, e que oportunizam a outras mulheres essa experiência e que possam levar aí a sua mensagem. Eu não sou do Missão, mas eu tenho uma missão, Tancredo. Eu sou do Novo com uma missão. Missão de mudar o que está acontecendo no nosso país e principalmente
enaltecer o nosso sul do estado. Vínhamos no caminho, eu e o Thaleson, que me acompanha, e notando as belezas do nosso sul, de toda a nossa região sul, e falando justamente sobre isso. O quanto me agrada, mas também o quanto a nossa região, todo o sul do estado, de Florianópolis até Passo de Torres, precisa se desenvolver ainda mais. Bom, a gente sabe que para definir uma pré-candidatura, tu precisa, começa pela consulta na família, pela base de amizade que você tem, pelo ciclo parentesco, e vai subindo, né? E vem para a sua comunidade, vem para a sua cidade, vem para a região, e tu vai contactando com pessoas, né? Essa sua decisão, ela foi já tomada em seguida pela filiação, ou você fez a filiação agora e tomou a decisão em seguida? Tancredo, muito importante, muito obrigada pela sua pergunta, o seu questionamento, porque diferente das minhas colegas, né, a Thaís e também a Pan, que estava aqui antes, que já vinham de outros partidos, eu estou pela primeira vez na minha vida em um partido político e assumo esse papel de me colocar à disposição deste partido. Além de ouvir os meus amigos, a minha família, eu estava esperando e aguardando para tomar essa decisão, um posicionamento de Deus. Tive a resposta de Deus e aí dei a definição para o partido. A gente conversou em 2025 por muitos meses até que chegasse a esse momento de definir, e na virada de 2025 para 2026 eu tomei essa decisão com o conselho. Eu sou muito grata, e o apadrinhamento do deputado Matheus Cadorim, que me deu toda a força, todo o respaldo, e alguém que eu admiro muito. Então, graças ao deputado Matheus Cadorim, que temos muitos pontos de pensamento, de valores em comum, eu aceitei esse convite para fazer parte do Novo, um partido que eu já admirava, que eu já votava, mas que eu ainda estava tímida. A minha vida, Tancredo, estava muito tranquila. Eu não tinha intenção naquele momento em participar de um processo político, eleitoral. Porque, como você bem disse antes, treinava muitos políticos, fiz trabalhos técnicos como jornalista para muitos políticos, mas não me achava, ou tinha intenção de estar na linha de frente. E chegou esse momento, acredita? Botar a cara no poste, né? Botar a cara no poste. Bom. E não é uma tarefa fácil, né, Thaís? E você já foi candidata antes, não é algo fácil, mas o que eu estou experimentando nessa pré-candidatura tem me dado muita alegria. É muito bom. Pode participar. Posso Vamos participar? abrir o bar. Então, Imagina. assim, é muito bom a gente saber fazer as coisas certas e querer ajudar as pessoas. Porque o intuito da política é esse, tá ali para servir a população, não em benefício próprio, né? Então, assim, hoje em dia, tu ressaltou, as políticas fazem política para elas mesmas, mas não fazem para a população. E esquece que são empregados, né, da população, onde está vendo muitas coisas erradas. Bom, a gente só para fechar, porque tu falou que tu escutou um chamado, né? A tua religião, tu é evangélica? Sou cristã evangélica, protestante. Isso. Protestante, né? É bom, tem muita gente, e dentro da igreja a gente sabe que tem a bancada dos evangélicos, a gente se comenta muito, não é que se comenta, é que tem realmente, né? Até pela segmentação, porque a gente sabe que dentro da bancada evangélica é muito forte no país, e na Câmara Federal, né, a gente observa de vários os deputados, de vários os estados, de várias regiões, né, que logram êxito por ter também o apoio das suas igrejas. E dentro da sua igreja você teve a condição de poder estar anunciando, estou saindo candidato, vocês têm já compromisso com alguém, eu estou aqui, eu sou da região. Tivesse já nesse sentido, algum trabalho? Honestamente, não tive essa conversa com a igreja, mas o meu pastor e a minha pastora me incentivaram a seguir esse caminho. Porque engana-se quem diz, ou quem acredita, Tancredo, que religião não tem relação com política. E muitas pessoas criticam, é cristão e vai se envolver com política. É muito pelo contrário, a política tem tudo a ver com esse universo, com o universo cristão. Porque se nós cristãos não nos levantarmos e não defendermos os nossos valores que nós acreditamos, nós estaremos dando oportunidade que o mal vença. Então nós estamos aqui para levantar não apenas as mulheres, não apenas a sociedade como um todo, e eu represento uma novidade porque sou um nome novo. Nós estamos aqui para fazer o bem para as pessoas. E não há sentido algum, e eu falo isso muito claro em todas as participações e entrevistas que eu faço, Thaís,
que não há sentido algum me envolver com a política se não for para beneficiar as pessoas, como você bem disse anteriormente. A gente tem que fazer o bem para as pessoas. E eu acredito que seja um chamado, que seja uma missão que Deus tem para mim, neste momento ajudar as pessoas. Sem demagogia, sem me utilizar de Deus ou utilizar a igreja para conquistar votos. Porque eu sei que o meu cabo eleitoral, ele é o melhor de todos, que é o Senhor, meu Deus. Ah, que bom, né? Pensando positivo. E a gente vê também o trabalho, né, feito pela Thaís, né? E observa, no município, quando ela foi pré-candidata, na época vereadora e agora pré-candidata a deputada estadual, ela ficou suplente aqui na cidade, né? E nós já repetimos aqui, falamos, né? Mas eu te encontrei, tu estava grávida, né? Encontrei no Banco do Brasil. Gente. Ela estava ali faltando 2, 3 dias, né? Eu ouvi vocês falando antes, estava ouvindo a rádio na vinda e eu ouvi. Que guerreira. Assim como a entrevistada anterior, a Pan, também, mulheres, mães, não é, Tancredo, aceitando o desafio político, que não é fácil. Não é fácil. E desempenhando esse papel de mãe. Bom, e essa sua decisão também de candidatura de estadual, ela veio também já forjada, você quando tu mudou do PL para o Novo, já com convite para ser a candidata, ou tu primeiro foi convidado para vir para o partido e depois candidato? Como é que foi essa? Vamos lá. Antes de me filiar ao Novo, tinha mais 3 partidos querendo o meu nome, certo? Um deles chegou a cogitar para ser pré-candidata a deputada federal. Só que eu estudei muito bem antes de aceitar o convite do Novo. E também estudei todos os outros partidos, só que os outros partidos não tinham a mesma crença que eu tenho e acredito. E o Partido Novo é um novo, né? Como se diz, né? E tem as crenças que eu acredito, tem as pautas que eu luto e gostaria também de lutar. Né? Então, assim, já teve sim uma negociação, né? Eu conversei com o Cris e perguntei dessa oportunidade e ele falou que sim, que tinha essa oportunidade e deu certo. De ser pré-candidata. Para ser pré-candidata a deputada estadual, porque assim, eu sempre fui aquela pessoa que sempre dei a cara a tapa, mesmo não tendo reconhecimento. Né? Não tive nenhum reconhecimento de nada. Então, aqui na minha comunidade, na Passagem, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, eu sempre fui aquela pessoa, vamos fazer. Né? Porque assim, eu vim de uma família classe média extremamente baixa, uma família totalmente desestruturada. A minha mãe, eu cuido dela, eu sou a mãe da minha mãe hoje em dia. Eu tenho 5 filhas. E eu tive um aborto espontâneo, por isso que eu falo 5, mas eu tenho 4 vivas, né? Se você, Thaís, mas você tem 4, qual foi o meado que eu perdi? Não, tá ali, ó. Né? Que eu não falo muito, mas eu tô fazendo agora uma terapia, que a gente precisa, né? Se conectar. E eu sou cristã, eu acredito muito em Deus e acredito também em chamados. Todos os dias, eu sempre falo nas minhas reuniões, em entrevistas que eu dou, antes de sair de casa, eu agradeço e peço orientação e discernimento para Deus. Quando eu chego, eu agradeço e agradeço e peço orientação e discernimento para Deus, porque assim, a gente sai de casa, não sabe para onde vai, o que vai acontecer. E quando a gente chega em casa, a gente tem que agradecer ao nosso Deus, porque tudo é comando dele. As pessoas falam assim, Thaís, mas tu se tornou, tu é o improvável que aconteceu. E acontece muito, né? Eu poderia ser qualquer coisa, menos a pessoa que eu sou hoje, pela estrutura de família que eu tive. E eu falei assim, gente, elas falam assim, Thaís, e por que tu... E como é que aconteceu isso? Gente, é Deus. Deus me deu as oportunidades, Deus me colocou as pessoas certas no meu caminho e eu estou pegando as oportunidades de Deus. Bom, a gente observa que... Permita, Tancredo. Tá, pode, tranquilo. Thaís, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Saiba disso. É bom, isso é bem importante, isso mesmo. né? A gente observa que tu tens uma liderança na tua comunidade, mas num segmento que tu falou aqui, tu é técnica em enfermagem. Fui técnica em enfermagem 15 né? anos. E tu chegou a trabalhar no Hospital Nossa Senhora da Conceição? Sim, trabalhei muitos anos no Conceição, especialmente na emergência, onde eu me fiz profissional ali na emergência, né? Vi muitas coisas positivas e muitas coisas negativas, onde eu quis sair, assim, do hospital para poder empreender na área dos idosos. Hoje eu sou especialista em geriatria e gerontologia. Tive a minha empresa de cuidados dos idosos domiciliar e hospitalar há mais de 10 anos. Atendi mais de 5 mil idosos, inclusive um deles, né, é internacional, Itália e Estados Unidos, muitos clientes internacionais. Capacitei, orientei e treinei muitos cuidadores de pessoas idosas, porque elas se diziam cuidadoras, mas não sabiam cuidar corretamente da saúde da pessoa idosa. Então, sou aquela pessoa que sempre dei a cara pros vovozinhos lindos, sou apaixonada
pelos idosos, né? Não só pela saúde, mas pelos direitos deles que são muito violados. Bom, essa é uma boa bandeira, né? Até porque a tendência é de aumentar a população idosa no país, né? Isso é uma das grandes propostas. Eu acho que isso aí é um trabalho que você já faz, pratica e que pode trazer como bandeira. Vamos botar aqui também para a gente ver como é que é o Morgana. E tu tens, claro, tu é jornalista do direito, trabalha, tem a sua profissão, mas tem alguma coisa no meio profissional que tu pode trazer para o meio político agora, que é, além da experiência, claro, de estar aí usando os microfones, mas que tu possa somar no teu, como liderança comunitária, como liderança regional, como um profissional da área, o que tu soma isso para trazer para a política? Bom, praticamente tudo. Por quê? E eu te respondo. Na verdade, Tancredo, eu treinei a oratória de muitos políticos ao longo dos últimos anos. Desenvolvi um curso de oratória que foi ministrado para mais de 400 pessoas. E 80% dessas pessoas são políticos. E a outra parte, empreendedoras mulheres. Empreendedores mais empreendedoras mulheres. Mas no campo político, o que acontece? Os políticos me demonstraram durante boa parte deles que eu gostaria de ser tudo aquilo que eles não eram. E isso me impulsiona com a experiência profissional de aplicar agora no campo político. Ter uma comunicação mais clara com as pessoas, transparência, que muitos políticos não têm. Muitos políticos são tiktokers e não são políticos de verdade. Exatamente. Ou aparecem a cada 4 anos somente nas comunidades, e a gente precisa ampliar essa comunicação com a comunidade. Primeiro, eu tenho a sensação hoje de que nós não somos servidos pelo Estado, nós servimos o Estado. E está tudo errado, já começa errado, e é um princípio básico do Partido Novo, justamente isso, que o Estado se torne mais enxuto, que os impostos diminuam, que também haja menos burocracia para que empreendedoras como a Thaís e outras mulheres, outras pessoas como nós, possam crescer. Então essas experiências da minha área laboral, que inclusive eu também sou empreendedora, porque como jornalista e como profissional eu tenho empresa, sou uma prestadora de serviço, inclusive estava olhando os dados de Tubarão, a maioria... o poder econômico, o movimento econômico de Tubarão é baseado em serviços, e também o comércio precisa cuidar muito do município. O município é polo de outros 18 municípios e tem muitas questões que o município precisa melhorar. Claro, é uma característica de todo o sul do estado, mas veja, Tubarão é uma cidade com potencial enorme, tem muito a crescer. Encaminha muitos impostos para Brasília e tem poucos retornos. Então, todas essas questões, com base na minha experiência profissional, de averiguar essas situações nos municípios, nas regiões, me trazem experiência suficiente para hoje ser, futuramente, quem sabe, uma parlamentar que vá, de fato, representar as pessoas com uma comunicação mais direta, com uma interação com a comunidade e, de fato, Tancredo, o mandato sendo dos eleitores, não do político. Hoje a gente vê político, e os políticos são tradicionais, Sim. são políticos profissionais, Sim. e eu não tenho interesse algum em enriquecer ou crescer financeiramente com a política. Eu estou aqui por um período, eu sou jornalista, quero me manter na minha profissão, inclusive como eu elogiei aqui a rádio, adorei a estrutura, uma estrutura como poucas. Eu quero viver do jornalismo, da profissão que eu escolhi, mas para isso precisa mudar algumas coisas no nosso país, para que a gente tenha segurança para desempenhar a nossa carreira. Então, eu acredito que, com base nisso que eu tenho observado na minha profissão, eu consigo aplicar na política sendo uma representante das pessoas e não as pessoas dependerem de mim, porque os políticos, eles acabam agindo de maneira contrária. Morgana, falou que o Matheus Cadurim teve muita influência na questão da tua... Né, tem o Gilson Marques, que é federal, né, que também tem um trabalho exemplar, né, e o prefeito de Joinville, que agora está pré-candidato na chapa com Jorginho Melo. Tu chegasse a ter um contato tanto com o Gilson como com o ex-prefeito de Joinville? Sim, no início do ano, um dos momentos para definir se eu me enquadraria no novo, neste momento, tive uma conversa com o prefeito Adriano em Joinville, e foi um dos passos para que eu pudesse abraçar esse projeto. Claro, o deputado Matheus Cadorim é meu mentor, alguém que eu me espelho e que eu tenho uma grande parceria
aqui em Santa Catarina. Deputado Gilson Marques, conheço de eventos, mas nunca conversamos, porque eu acredito que a vida dele também seja de uma agenda bem agitada, mas eu acredito que isso vai acontecer logo. Teremos evento já nos próximos dias. E o prefeito Adriano é alguém que é muito próximo dos seus pré-candidatos, conversa ativamente conosco, então é alguém muito presente, alguém que eu tenho certeza que vai trazer com a sua colaboração no governo do estado, e eu tenho certeza que ele será o nosso próximo vice-governador, e em 2030 o nosso governador, ele vai trazer as características, as conquistas de Joinville para a nossa região, não tenho dúvidas disso. A gente observa nessa questão das candidaturas, que são das 17 cadeiras, porque são 16 cadeiras, mais uma, 17, 30%, que deu aqui o número, e o do sul do estado tem os dois nomes, o teu e da Pâmilis, né? Sim, são e os duas dois mulheres. Duas mulheres, dentro do limite aquele das 7 pré-candidaturas, e 2 aqui do sul do estado, então ficou bem privilegiada, né? Nós temos aqui na região da Murel, em torno de 300 mil votos, e na região carbonífera em torno de 320 mil votos, em torno de 170 mil votos na região do Vale do Aranangá. Isso aí vai dar quase 800 mil votos que tem disponível. E a gente observa também essa questão de que o PIB de candidatura e de eleitos federal está na região carbonífera, Criciúma, que hoje tem 4 deputados federais eleitos. Né, tem lá 3 pelo PL e 1 que não é do PL, né, que é o caso da Giovana de Sá. Mas eles estão, dessas 16 cadeiras, eles são deputados, então estão indo ali. Tem mais 2 candidaturas fortes aqui no sul do estado, que é do José Hamilton Schaefer, no PP, né, agora UP, União Progressista, e também a candidatura do Júlio Garcia, né, que vai tornar ali 6 candidaturas muito fortes, né, 4 para a reeleição, 2 na busca, né, de cadeira, e tem a Mondardo também, que tem um trabalho forte, né? Tu não acha pesado essa frente para ti poder estar combatendo, né, com o pessoal que estão aí na região que tem o maior número de votos, que é a região carbonífera, que tem um melhor poder aquisitivo, que já tem mandatos? Não acha que isso aí é uma barreira forte, ou tu tá preparada, tá alinhando para poder superar esse pessoal? Eu não vejo como barreira, porque muito pelo contrário, eu represento a novidade. Esses nomes que você citou são nomes conhecidos da política e eles já mostraram a que vieram. Então o eleitor tem que fazer essa avaliação. Eu represento a novidade, sou ficha limpa, estou num partido que tem muito a oferecer, que tem uns princípios muito sólidos, então eu não vejo como barreira. Eu vejo como uma escolha certa, lá na frente, se Deus quiser, para o eleitor. Bom, a exemplo de candidatura federal tem os casamentos feitos com os estaduais, né? Tu tem aqui, também aqui, né, a Thaís está aqui conosco, tu já deu para ver que tu já conversou com ela. Existe algumas candidaturas regionais que de candidata estadual que tu tem alinhado, tem conversado, tem, né, trazido diálogo. Isso, tu tem reforçado essa estrutura da tua candidatura? Eu acredito que o Novo não escolhe ninguém por acaso. Os nomes que compõem o Partido Novo, todos têm um rigor de escolha e são pessoas que têm para colaborar com a sociedade. Então, eu tenho parcerias com todos os meus colegas, os meus pares do Partido Novo, e isso se espelha em todas as regiões do estado. Aqui em Tubarão não poderia ser diferente. A Thaís é o nosso nome, é uma mulher guerreira, mãe, pela sua história, trajetória, que ela também contou hoje aqui. É um nome que vale a pena que as pessoas deem atenção nesse pleito, não é, Thaís? Exatamente. Essa pauta da terceira idade, dos idosos, dos cuidados com os idosos, eu acho extremamente importante e creio que os nomes não foram escolhidos por acaso. Repito, Tancredo, todo mundo é ficha limpa, nós passamos por um critério para sermos pré-candidatos, não somos escolhidos em vão como os partidos tradicionais. Nós passamos por processo seletivo, uma banca examinadora, um teste de alinhamento, temos que ter a ficha limpa. Os pré-candidatos do Partido Novo, pode o pessoal ir lá pesquisar, ninguém tem problema na justiça. Então são nomes que certamente vão representar com muita clareza, com muita lisura, os eleitores, se Deus quiser, a partir de 2027. Thaís, a gente estava falando da tua comunidade, a tua representação no teu segmento, né? E tu colocou essa questão do idoso, né? Sim. E eu me incluo, porque estou com 68 anos,
Então Você eu sou um idoso. Sou um idoso, né? Já é 8 anos idoso. É 8 anos idoso, né? Mas não Então, parece. Tem que me preocupar. Só na certidão de nascimento. Tem que me preocupar com o dia de amanhã. E tem muita Exatamente. gente que está preocupado e daqui mais uns 10, 15 anos vamos ter uma população de idosos no país. Né? E precisa de pessoas que pensem nisso, né? E essa sua especialização, esse seu contato com o meio do idoso, isso também te proporciona uma bandeira para a Assembleia Legislativa? Sim, eu não luto só pelos direitos dos idosos, né? Tem outras também pautas que eu defendo, Sim. como da mulher, a violência contra as mulheres, as crianças, a educação, a saúde, em especial a violência obstétrica, que acontece bastante no SUS, com mamãezinhas carentes, e uma pauta muito importante, voltando depois para os idosos, né, que é a questão da valorização do pessoal da enfermagem, que é totalmente desvalorizado. Eu, como já fui funcionária, né, já fui da enfermagem, já recebi agressões verbais sim, mas eu vi colegas meus recebendo agressões físicas. E questão da carga horária, que é muito extensa para os profissionais da enfermagem, é a questão salarial, que chega a ser ridículo, né? Uma pessoa que está ali auxiliando para salvar a vida, porque quem salva é só Deus, a gente auxilia, né? Ganhar menos do que merece. Chega a ser ridículo, trabalhar 12 horas por 36 não condiz com a realidade. Sendo que o profissional da enfermagem tem que trabalhar em 2 serviços para poder conseguir se sustentar. Então eles trabalham 24 horas e não tem reconhecimento. Essa é uma bandeira. E nessa questão do idoso, tu falou que tinha, né, tu tratou, né, uma faixa de 5 mil idosos. Sim. E isso é em centro de Não. recuperação? Como é que, Não, como é que não. funciona? Assim, Me esclarece um pouquinho Então, isso aí. assim, a minha empresa, eu abri a minha empresa com R$50 que eu tinha no bolso. Olha só. Eu era técnica, né? Eu sabia cuidar, mas não sabia como administrar. Então, eu fiz um curso dentro da IFSC de estratégia de planejamento, onde ali o meu network expandiu. Certo? Então, assim, aí uniu o útil ao agradável. Eu abri uma empresa de acompanhamento domiciliar. Ou seja, eu montava uma equipe e encaminhava para casa do cliente, onde eu tinha o contato delas. Eu sabia tudo o que elas faziam, porque eu fazia uma avaliação total no paciente, conversava com a família se realmente ele precisava de uma cuidadora ou uma técnica de enfermagem, para a gente poder fazer o cuidado dele correto. Caso ele não precisasse, a gente, tem um pai no hospital que vai ficar internado por 5, 6 dias ou um mês, eu levava a cuidadora de idosos, né, acompanhante, que daí é acompanhante, para ficar no âmbito hospitalar. Certo? Como fica assim, vai ficar 7 dias direto, aí eu tinha que ter um manejo de 2 a 3 ou a 4 profissionais para poder acompanhar. O familiar tinha o contato 24 horas, sabendo tudo o que estava acontecendo com o paciente. Nas casas, dependendo das casas, tinha pacientes que nós morávamos com eles, são aqueles pacientes que os filhos moravam fora do país, que tinha câmera em casa, que eu mesmo solicitava, tinha empregada deles e a gente trabalhava mais na parte dos cuidados. Então, serviços domésticos a gente não fazia, porque a gente estava ali para dar o total responsabilidade e cuidado com o paciente idoso, né? Porque a gente não pode fazer desvio de função, eu sempre deixei bem claro, né? Então, assim, a gente cuidava na parte domiciliar. Na parte de ILPIs, que nós chamamos que é casas de repouso, abrigo dos velhinhos, que não pode ser mais utilizado esses termos, né? Que agora é ILPI, e ou ILPIs, que é no plural, né? Eu sou gerontóloga também, então eu fiz parte da administração de algumas ILPIs aqui em Tubarão e também trabalhei com uma parte de geriatria, gerontóloga, onde eu fazia parte da avaliação cognitiva de cada paciente idoso. Ah, bom. Tudo isso fez um somatório em torno de 5 mil pessoas que tu envolveu nessa rede. Sim, eu eu comecei a cuidar de pacientes idosos, eu nem sabia que eu ia ser da enfermagem. De uma senhora aqui na Passagem, que mora perto da igreja, que faleceu hoje, para que deu um AVC e queria cuidados. E eu saí da minha casa, fui morar com ela e com o marido para poder cuidar dela. E o carinho já veio daí. Assim, meu Deus do céu, é isso que eu gosto. Eu sempre gostei das pessoas idosas. Então, assim, no hospital eu era conhecida como a enfermeira dos vovozinhos. Ou seja, quando chegava o SAMU ou o bombeiro, Thaís, chegou o vovozinho. É meu. Tudo meu. E quando tinha pacientes que vinham encaminhados dos médicos, dos consultórios, os médicos me ligavam pro hospital, Thaís, eu tô encaminhando fulano de tal e tal, eu tenho 80 anos, eu vou te mandar o protocolo, tu vai lá e deixa ele, que eu sei que eu confio no teu trabalho. Então os pacientes vovozinhos eram todos meus. Ah, que bom, né? É vocação. Parabéns. E eles costumam dizer que eu sou encantadora das pessoas idosas, tu acredita? Precisa Que eles ter chegam a me paciência. beijar. Eu adoro, eles são lindos. São lindos, são lindos.
É bom, né? É bom ter esse contato, né? Espetacular. Agora 11 horas e 30 minutos, a gente vai no intervalo comercial, e aí, em seguidinha, a gente já tem muito mais fala. Estamos aqui conversando com a Thaís, que é pré-candidata a deputada estadual pelo Novo, e a Morgana, que também pré-candidata federal pelo Novo, aqui batendo papo, né? Falando do dia a dia, né? Para que as pessoas aí nas suas casas possam conhecer melhor, né, as pré-candidatas, sabendo quem são, o que pensam, né, de que forma trabalham, para poder buscar, né, os seus espaços políticos. Nós temos também, né, os lançamentos, a gente, porque tem a fase da decisão, a definição, e tem o lançamento da pré-candidatura, depois vai ter o lançamento da candidatura depois das convenções partidárias. E a Morgana já fez o seu lançamento aí, né? Foi no final do mês de março, né? Tu fez o teu lançamento de pré-candidatura. E na oportunidade, né, foi lá em Araranguá, no auditório da CIVA, né? E, né, participou algumas lideranças políticas já carimbadas, pessoas que, né, de boa influência. Isso motivou mais a candidatura, Morgana? Com certeza. Muito boa pergunta. Nós escolhemos uma data estratégica, 30 de março fizemos o lançamento da minha pré-campanha para me apresentar para a comunidade, para a região, como o nome do Novo na nossa região. Claro, escolhi Araranguá, porque é a minha cidade, moro lá, atuo lá, nunca saí de Araranguá, mas eu me coloco à disposição de todo o Sul. Foi um momento muito importante, me senti muito feliz, Tancredo, porque estava o deputado Matheus Cadorim lá conosco, muitas lideranças da nossa comunidade, a gente conseguiu lotar o auditório da CIVA, onde foi realizada. A CIVA, para quem não sabe, é a associação empresarial lá do nosso município. Aqui é Aqui é qual? Aqui é a CIT. A CIT. A CIT. E foi um momento muito importante, que me impulsionou e que me deu mais certeza para essa caminhada. Certamente faremos o lançamento da candidatura quando assim acontecer, porque, se eu não me engano, a convenção do Novo será no dia 20 de julho. 20 de dia julho. 20 de julho, marcado, 20 né? de julho. E a gente viu lá que tem o ex-prefeito, o Éder, lá de Meleiro, que também participou do evento, né? Participou. O Éder é cogitado e eu tenho certeza que ele fará presença aí no Novo nos próximos dias. Estamos aguardando um momento estratégico. Ele está para filiação dele. Para filiação? Sim. Oh, bom, né? O Éder Matos é um prefeito atuante, teve mais de 90% aí de aprovação no mandato dele. Então, é alguém que tem uma experiência política, uma pessoa ficha limpa, que o mandato dele também foi exemplar lá no município, e a vinda dele para o Novo vai fazer diferença. A gente está aguardando ansiosamente por isso. O delegado Fernando Lúcio Mendes também estava presente no evento, né? Exatamente. Inclusive aqui de Tubarão, doutor Fernando, esteve lá conosco na pré-candidatura. É uma pessoa que eu tenho um imenso carinho, respeito muito e admiro o trabalho dele. Esteve lá, se filiou, e eu tenho certeza, Thaís, que é uma liderança, uma autoridade que vai agregar muito para o Novo do nosso do estado. Que bom isso aí, né? Bom. O Morgana estava falando que ele vai estar assumindo algumas aqui em Tubarão. Exatamente. Uma pasta aqui, né? Exatamente. Na área da segurança. Não, na verdade, ele foi transferido, Tancredo, da delegacia da mulher, né? Da ADIC, de Laguna. Ele foi promovido recentemente e vem para a DIC aqui aliás, lá era a DPCAM em Laguna, Delegacia Especializada da Mulher, Idoso, enfim. E ele vem para a DIC de Tubarão, deve estar, eu acredito que assume nos próximos dias, e tenho certeza que o município de Tubarão só tem a ganhar. Ele já reside aqui em Tubarão, tem se especializado, está fazendo doutorado na questão da violência contra a mulher, violência doméstica. Então é uma autoridade que tem muito conhecimento, vai agregar demais, principalmente para o Novo. Anotem esse nome, Fernando Mendes, delegado Dr. Fernando Mendes, vai longe. Vai. Bom, a gente está aqui, tá vendo aqui que a Thaís está com um pouquinho de frio, né? O estúdio aqui a gente... Tô tremendo. Eu vou acabar desligando aqui o ar-condicionado um pouquinho, só para favorecer, porque tá um pouquinho frio. Não é que tá frio, tá uma temperatura normal, mas Sabia, Tancredo, posição... que a temperatura corporal da mulher é bem mais baixa do que a de homem? Vocês jamais saberão o que a gente passa. Pois é. Por isso que vem aquela pauta. Mulher defende mulher. Isso. Tá bom, Thaís. Thaís, uma outra coisa que eu ia perguntar, que tu falou aqui sobre a questão de cuidado profissional, família.
né, e de alguns segmentos que tu vai estar defendendo como pré-candidata, né? Essa definição também do Novo na escolha do seu nome, claro que tu, como eu falei, exemplo da Morgana, que teve, né, buscando alguns pré-candidatos, e ela buscou aqui, vai buscar em outras regiões. Sim. Tu também vai fazer a mesma coisa, vai buscar o federal aqui, tem lugar que tu vai casar com o federal em outro lugar e tal. Tu já tem também isso aqui, tu já está começando a trabalhar, a organizar isso, ou tu não parou ainda para poder alinhar esse trabalho? Então, como eu falei, para mim é tudo novo, né? E eu sou aquela pessoa e aquela mulher que aceita desafio. O pessoal assim, Thaís, mas tu vai se candidatar, vai ser pré-candidata a deputada? Assim, vou. Porque eu adoro um desafio, né? A vida é feita disso. Recentemente, mês passado, eu fui eleita mulher influenciadora aqui de Tubarão. Ai, que legal, né? parabéns. Eu fui eleita pela população, que eu sempre fiz ações, né, com a população, mas nunca, né, tinha sido reconhecida. E eu recebi o prêmio lá em Orleans. Aqui em Tubarão foi eu e a delegada Carol. Ela foi eleita pela Comissão das Mulheres, né? Bem interessante, que ela também faz um trabalho exemplar com da violência contra as mulheres. A gente também conversou algumas coisas, a gente tem umas ideias, né? Que casou, que eu gostei muito dela. Eu falei assim, Carolzinha! Enfim, ainda não parei para pensar sobre isso, mas é muito importante, né? E a minha colega que me fez pensar, porque é muitas coisas que a gente tem que fazer, né? A princípio, eu estou reestruturando a minha equipe para poder me dar um apoio mais diretamente. Logo em seguida, sim, eu vou correr atrás de parceiros para poder ainda levar meu nome a toda Santa Catarina, porque assim, eu sempre falo, não tô só pelos idosos, né? Mas é uma área extremamente carente e falta um olhar humano, porque todo mundo vai ficar idoso. Feliz aquele que fica idoso. Mas antes de ser idoso, nós somos crianças. Não, nós já fomos, né? E tem crianças. Então, assim, a gente também tem que cuidar das nossas crianças. E eu tô percebendo hoje em dia que tem muito direito das crianças sendo violado e mascarado. E eu sou mãe de 4 meninas, né? Daqui a pouco vão ser futuras mulheres exemplares, né? Então, assim, eu não quero que elas tenham o direito delas violados. Logo em seguida, elas vão crescer. Então, assim, também é uma questão muito importante a violência contra as mulheres, que está crescendo demais. E é uma área que me despertou, porque assim, meu Deus, eu tenho 4 meninas, eu tenho que ensinar elas, eu tenho que defender, eu tenho que fazer, eu tenho que ensinar elas para a vida, né? Então, assim, e também tem a questão da enfermagem, né? Que como eu já fui profissional da enfermagem, eu sei do que eu tô falando, eu sei do que eu passei. Então, assim, o pessoal tem que olhar mais para a classe da enfermagem, né? A questão salarial, que é bem defasada, e a questão da carga horária e a violência contra os profissionais da enfermagem tá grande. Ô, Thaís, eu tenho uma coisa que tu tens aqui também bastante acesso no Instagram aqui, a quase 11 mil seguidores, e tu tens um trabalho também, tu vai focar também muito nessa questão das redes sociais, a tua equipe que tu estás formando já tem um perfil disso, né? A gente está vendo aqui no acompanhamento da Morgana, que está ali com o... Social media, marketing. Como é o nome dele? O Thalisson. O Thales está ali tirando, fazendo as tomadas, tudo isso. Depois, claro, ele tem um material farto para estar trabalhando, né? E é importante, né? Porque a comunicação hoje ela não está só através da televisão, do rádio, do jornal, enfim. Mais do que isso é a questão das redes sociais, que essa está latente, todo mundo tem acesso, todo mundo, quem é que não tem um aparelho celular para estar acompanhando, né? E quem trabalhar essa mídia de uma forma bem precisa, ela vai conseguir atingir o objetivo, que é de se tornar mais conhecida, né, de poder conversar um pouco mais com as pessoas. Tu estás focando, estás trabalhando isso? Como é que tu vê e enxerga isso para tua eleição? Então, na eleição passada eu não foquei muito na internet, eu foquei mais, né, cara a cara. E eu errei 100% nisso, porque hoje em dia as pessoas estão muito na internet. E essa eleição eu tô focando pesado, né, na questão do digital, né, da internet. Eu sim tenho uma equipe de marketing me assessorando, me estruturando. Tem pessoas que ficam comigo gravando. Inclusive, ela é uma mãe empreendedora que vai sair comigo, passeia comigo e tem um bebezinho, leva um bebezinho. Então, ressaltando o trabalho das mulheres, né? Respondendo a tua pergunta, assim, tem uma equipe que está me assessorando, me apoiando e fazendo as tomadas de corte, né? E eles que mexem na minha rede social, não sei mais nem o que tem ali. Certo. Te juro. Uma super coisa, sincera. E uma coisa que eu comecei a fazer faz alguns dias, que eu não tinha, era o TikTok.
A minha filhinha de 11 anos, mãe, faz o TikTok. E eu fiz. E tá ali, ó. E tô botando tudo no TikTok. Que interessante, né? Como dar visibilidade e oportunidade para as pessoas conhecerem mais quem é a Thaís Helena, de onde ela veio, o que ela quer, para onde ela quer chegar. É muito importante isso. Bom, muita gente confunde visibilidade com consistência, né, de voto, né? Claro, a rede social te dá visibilidade. Agora, transformar essa tua mensagem em consistência para o voto, isso é uma coisa bem diferente, né? Uma coisa que opera para a questão de marketing. Mas o fato de tu te tornar conhecida já é um primeiro passo. E aí, dependendo do teu conteúdo que tu transmite às pessoas, isso vai consolidar, né? Mas eu observo também nessa questão de que a tua empolgação e, ao mesmo tempo, a tua um pouco de, não fragilidade, mas por ser novo, início, tu está assim um pouco insegura nesse movimento. Eu acredito que nessa fase de pré-eleição até tu, né, ter a convenção partidária, tu vai conseguir construir esses caminhos, né? Sim. O importante é que a gente observa que tu tens as boas ideias. Sim. E tu tens né, um trilho pronto para te poder percorrer. Agora o que precisa é tu dar embasamento nisso, dar uma sentada nesse trilho aí para poder andar um pouco mais. Porque assim, Tancredo, eu foco numa política totalmente diferente. Se tu vê o meu perfil aí, eu não sou aquela política de atacar outros políticos. Né? Tá chato isso. A população quer pessoas com ideias diferentes, ideias novas. Problema sempre vai ter e nunca vai acabar. Agora, um tá atacando o outro, um chamando o outro de nome, eu acho extremamente ridículo, né? A população elegeu um candidato para estar solucionando problemas, não para estar trazendo mais problemas. Então eu foco mais na parte de solução. Bom, isso aí já ficou claro, até pela tua sinceridade, né? Isso é importante. Ô Morgana, e a gente começa, né, claro, uma transformação muito grande. Eu também já fui político, né, tive 4 mandatos de vereador. Foi. Parabéns! Então já tive a minha participação, né, galguei aí o meu espaçozinho político, presidi a Câmara aqui em Tubarão, fui prefeito em exercício, enfim. Tive a minha participação. Não estou mais no processo de candidaturas, eu gosto da política, de estar conversando, mas uma coisa é tu ser político e ir para a imprensa, e outra coisa é tu vir da imprensa para a política. São 2 balcões diferentes, né? Porque hoje eu estou analisando, conversando, de repente levantando notícias e tal. Diferente do outro lado do balcão, porque a gente observa que no meio da comunicação existe muita coisa direcionada, né? Que às vezes até para o lado mal, lado ruim, né, do processo de jornalismo. E outras do outro lado de candidatura também. Tem um lado bom e o lado ruim. Tem políticos que vão para lá também com a ideia de fazer um bom trabalho, e tem políticos que vão olhando para a ponta do sapato, né, para ver o que pode fazer para si. E é óbvio que quando tu começa a entrevistar, tu começa a conversar no meio de jornalismo, e também na área de direito que tens uma visão, tu começa a enxergar quem pega o caminho certo, quem pega o caminho errado. A política boa é essa, aquela é ruim. Tu começou a analisar e tu deve ter construído um perfil, né, dentro daquilo que tu tens, né, na tua educação, né, de construir um perfil de candidatura que possa ter sucesso. Tu chegasse a já avaliar isso? Como é que tu estás construindo essa tua fase aí de sair do meio da imprensa e agora para o outro lado, né, do balcão? Foi uma decisão muito difícil, Tancredo, porque justamente trabalho com a imagem e, como jornalista, eu precisava escolher um caminho, tanto que me afastei já da TV onde eu trabalhava, justamente para cuidar desse planejamento, dessa Trabalhava estrutura. na TV Sul, em Araranguá. TV Sul é uma... Prestava serviço lá para a TV Sul, uma rádio, TV local. É uma rádio... É uma TV educativa. TV educativa, isso. Né? É só rádio ou era só TV? Só TV? Isso. Trabalhei na rádio também já passei por alguns veículos de comunicação da região sul, tanto Criciúma quanto Araranguá, atuando na área da comunicação, que é o que eu tenho verdadeira paixão. A construção do meu projeto, ele já está bem encaminhado, graças a Deus, com o apoio das pessoas certas, com o apoio... No novo é tudo novo, mas também é muito enxuto, mas os objetivos são muito claros. Nós somos, inclusive, instigados a participar de cursos que
nos ajudam a construir tudo isso através do Instituto Libertas, que ensina a fazer o marketing, ensina a cuidar da campanha, a montar a estrutura, e tudo com custo baixíssimo. Por quê? Porque no Novo nós abrimos mão de muitas coisas para fazer uma campanha do jeito que deve ser feito, com menos recursos, com mais apoio real e orgânico da comunidade, seja nas redes sociais, quanto no tete-a-tete, como se diz popularmente. Então, eu estou com as coisas, de certa forma, bem encaminhadas. Claro, aguardando a convenção para que, se de fato eu for candidata, deixar de ser pré para ser candidata, possa aí já iniciar um trabalho muito bem feito nesse sentido, e eu tenho certeza que nós vamos, eu e a minha equipe, surpreender muitas pessoas. Ah, que bom, né? Isso aí, tem que ter pensamento positivo. Agora 11 horas e 52 minutos, 53 agora, e a gente já vai entrar na fase do fechamento da entrevista, né? Nós vamos deixar um tempo disponível, e a gente sempre alerta, não pode fazer o pedido do voto, até porque está numa pré-eleição, né, de uma pré-candidatura, então não tem o pedido do voto, mas né, de poder estar colocando para as pessoas da importância da sua pré-candidatura. E a gente já começa aqui trazendo com a Thaís, né? Thaís Helena, que Domingos de Souza, né? Nome de princesa aí tem. É Thaís Helena Domingos de Souza. E ela que é pré-candidata a deputada estadual pelo Partido Novo, né, na região da Muriel, no sul do estado, representando. A gente sempre fala aqui que o desenvolvimento é regional. Exatamente. Né, é o sul do estado que a gente briga para que tenha uma boa representação. Ela que é suplente de vereadora aqui na cidade de Tubarão pelo PL, mudou para o Novo, né, com o objetivo de buscar um espaço político, e ela tem, né, um conhecimento profissional, né, também um conhecimento de capacitação, que busca ter, né, um entendimento daquilo que faz e que tem dado resultado para a comunidade, para as pessoas, né, e principalmente no segmento na área da saúde e dos idosos. E o que é que a gente pode completar? E a gente deixa aí os microfones da Rádio Litoral à sua disposição para as suas considerações finais. Primeiramente, eu já falei, né, mas eu quero agradecer pelo teu espaço, né, para a gente poder estar falando, porque assim, a gente sabe que a política é composta por muitos homens e não são todas as mulheres que gostam da política, e quando tem algumas mulheres que estão na política porque realmente elas gostam, elas têm muito a agregar. E eu quero dizer que eu não vou ser, né, a futura ou a pré-candidata só das pessoas idosas, mas sim de todo mundo que precisa, porque eu sempre digo que o político é como se fosse um clínico geral. Tem que saber um pouquinho de tudo para resolver cada coisa, né, direito. Eu deixo aqui meu Instagram aberto, que é ThaísHD. Vocês podem estar conhecendo meu trabalho. Eu costumo responder muito rápido. Meu telefone não para de tocar, porque as pessoas me ligam pedindo orientação, pedindo ajuda. E eu sempre sou muito atenta a isso, né? Eu não gosto de deixar ninguém no vácuo, né? Então, assim, quem quiser me seguir no Instagram é ThaísHD. Eu estou à disposição e muito, muito obrigada. Obrigada, linda, pela oportunidade de te conhecer. Você é muito especial. Tenho certeza, se você for candidata, né, que nós estamos pré-candidata, eu tenho certeza que fará a diferença como futura deputada federal em Santa Catarina, que sim, a gente precisa de nomes novos, né, e nomes fortes e realmente com ficha limpa, porque como você falou, só acrescentando, o Partido Novo é totalmente ficha limpa, e é verdade, e ele escolhe os seus candidatos a dedo, eles não colocam só por colocar, e eles não colocam mulheres só por dizer, para completar a cota, não, eles estão ali porque eles acreditam em cada uma de nós, então parabéns. Tá bom, quem conversou aqui conosco foi a Thaís, né, Thaís Helena. E agora a gente vai com a Morgana, né? Colocando aí, Morgana, os microfones da Rádio Litoral à sua disposição, né? Para as considerações finais, para fazer um fechamento. E foi pouco tempo que a gente teve aqui, né? Dentro de 1 hora de programação, com a tua participação, dividindo o espaço aqui com a Thaís. Mas deu para ver, né? E tu deixou claro aí a tua vinda para essa pré-candidatura. E os microfones estão à sua disposição. Muitíssimo obrigada, Tancredo, agradeço a sua audiência, agradeço toda a parte técnica, inclusive da rádio, você pela oportunidade, a Thaís por intermediar e me proporcionar esse momento aqui de falar abertamente com a população de Tubarão e região, sinto-me lisonjeada por isso. Nós temos um projeto muito claro, que tem como objetivo defender o empreendedor, a empreendedora, trazer
mais benefícios, menos burocracia, menos impostos. Isso é uma discussão clara como integrante do Partido Novo, e nós temos também a certeza de que direitos das mulheres serão discutidas. Eu tenho um carinho enorme pelo terceiro setor, acredito que essas instituições muitas vezes fazem o trabalho que o Estado ou que o município não tem condições de fazer, precisam ser valorizadas, e além de outras pautas da saúde, oncologia, extremamente importante. Tenho simpatia também pela causa dos idosos, pois sempre morei com os meus avós e também passo por algumas questões, a gente vivencia na prática, então eu apoio a Thaíse nessa pauta, além de outras pautas. Não existe uma pauta específica, importante, educação, saúde, dignidade da pessoa, que muitas vezes é obstruída por conta de politicagem e de interesses próprios. Aqui no Novo, o meu projeto é diferente. O meu projeto será benefício dos outros e não benefício meu. O contrário do que acontece com a maioria dos políticos. Bom, tá aí. A gente está fechando o programa, 11 horas e 58 minutos. Né, tivemos aqui a grata satisfação de ter aqui conosco a Thaís Helena Domingos dos Santos, a Thaís Helena, que é conhecida como Thaís no meio, né, popular aqui como pré-candidata na oportunidade agora a deputada estadual. E ela que é suplente de vereadora na cidade de Tubarão, né, também tem um trabalho forte nas redes sociais. Também entrevistamos aqui, das 10 até as 11 horas, a Pâmela de Barros, que é pré-candidata a deputada federal, também do Partido Novo, de Braço do Norte, é a vereadora atualmente, foi presidente da Câmara, né, também advogada de formação, né, trabalha há 10 anos no mercado na área do direito, também, né, com um bom lastro nas redes sociais, né, também com um posicionamento muito forte, que a gente observou, né? E não por último, não mais importante, mas tem aqui a Morgana Daniel, que também pré-candidata a deputada federal para o Partido Novo, da região da AMESC, né, do Vale do Araranguá, ela que é jornalista e bacharel também em Direito, também tem uma forte influência nas redes sociais e está colocando também o nome à disposição. Com esses 3 nomes a gente fecha mais uma edição do nosso programa, que vem aos sábados das 10 horas da manhã, o Resenha Litoral,